Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo nos apresenta o início do ministério público de Jesus, segundo São Marcos. João Batista é preso, e este é o acontecimento que marca o encerramento do ciclo do precursor e o início do ciclo do Redentor. Jesus começa a pregar, vai para a Galileia, região onde estava o mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, região fértil, região de comércio e, portanto, uma região estratégica para que a sua mensagem possa chegar aos diversos lugares de todo Israel. E ele começa dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ora, nesta mensagem curta está o núcleo daquilo que ele veio realizar. O tempo já se completou, ou seja, aquele tempo de espera que Deus havia anunciado que haveria ao seu povo, aquelas 7 semanas de anos reveladas ao profeta Daniel, se completaram. O reino de Deus está próximo, ou seja, Ele mesmo, que é o reino de Deus, Ele chegou, Ele é o Messias, Ele é aquele que veio inaugurar na terra o reino de Deus, o mesmo que um dia dirá diante de Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O mesmo que estará coroado de espinhos no alto da cruz, com o título Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele mesmo chegou, Ele mesmo está aí. Convertei-vos, ou seja, ultrapassai a medida do vosso pensamento, entregando-vos à fé. Convertei-vos e crede. É pela fé que o homem se converte, é pela fé que ele deixa de olhar na direção do mundo e começa a olhar para a direção de Deus. É pela fé que ele entende que há uma boa notícia, que há um Evangelho. E este Evangelho não é apenas um conteúdo teórico. Este Evangelho é uma pessoa viva que age naquele que crê. Como dizia São Paulo, o Evangelho é o poder de Deus que age naquele que crê. Ou em outra passagem, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou em outra passagem, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E é por isso que antes de subir aos céus, Jesus diz aos discípulos: não vos afasteis de Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo e sejais revestidos de poder. O reino de Deus é Deus mesmo agindo em nós. O reino de Deus é Deus mesmo operando em nós pela graça santificante, pela força da sua ação direta sobre a nossa alma,
sobre tantas graças atuais que nós recebemos dele continuamente, que são impulsos para que nós nos entreguemos mais e mais e mais à fé, e vivamos de fé, e uma aurora comece a nascer no nosso coração, e nós comecemos a ver Deus a partir dos olhos da nossa fé, e nós fiquemos cheios do fogo, cheios da luz, cheios da graça, cheios da intimidade, totalmente possuídos pela presença dele. Por isso o reino de Deus é Deus mesmo operando em nós e nos movendo para Ele. O reino de Deus é o próprio poder dele atuando em nossos corações. É a vida da graça que começa no batismo, mas que vai florescendo em nós, através da nossa vida espiritual, pautada sobre a oração e os sacramentos. É no ritmo da oração e dos sacramentos que o reino de Deus vai crescendo em nós. Ou seja, a influência de Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito, vai se tornando crescente em nossa alma, em nossa vida, até que nós sejamos absorvidos por Ele. E todos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras, seja não apenas medido por Ele, mas impulsionado por Ele, como um fluxo que sai da alma santíssima dEle para a nossa alma, que estão unidas mediante a fé. É verdade que nos últimos tempos, há algumas décadas atrás, há uns 50 anos, começaram a esvaziar o conteúdo espiritual do reino de Deus, criando uma ideia do reino de Deus humana, naturalista e política. E então começaram a explicar que o reino de Deus é um tipo de sociedade, uma espécie de cristandade socialista, em que o Evangelho, interpretado segundo os parâmetros marxistas, produziria uma sociedade igualitária, com um governo comunista. Desgraçadamente, esse tipo de ideologia propagou-se muito em muitos lugares, produzindo um inverno espiritual, uma esterilidade incomparáveis. Mas aquilo que nos ensina a Escritura é que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em força. É Deus mesmo atuando sobre nós. E é isso que nós vemos na sequência do Evangelho. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. O mesmo acontece na sequência. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes. Logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, Jesus exerce um fascínio imediato sobre aquelas almas, sobre estes 4 homens, a tal ponto que em um instante eles mudam o eixo da sua vida. Deixam as barcas, deixam o pai, deixam os empregados, deixam a profissão, deixam o seu comércio, deixam tudo para trás e vão seguir Jesus.
Ou seja, a força sobrenatural que Jesus Cristo exerce sobre a alma deles produz uma espécie de atração gravitacional. Eles não conseguem estar à margem, não conseguem estar distantes. Jesus os arrasta, sem coagi-los, sem coibi-los, os arrasta com a força que o amor tem, que é a força de um fascínio. É impressionante o poder que o amor carrega, porque quando você ama alguém, aquela pessoa passa a ter poder sobre você. Ela determina o que você pensa, ela é uma regra para os seus atos, ela se torna uma medida para você, simplesmente porque você a ama. Todavia, o amor divino é sobrenatural. E, portanto, a força que ele exerce sobre nós é muito maior que a de um amor humano. É muito mais intensa. A força, o poder com que ele nos fascina é algo muito extraordinário, desde que nós nos entreguemos à fé, mergulhemos na fé, oremos perseverantemente, continuamente, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, até que o amor divino nos conquiste. Jonas tem uma experiência similar na primeira leitura. Ele não queria ir a Nínive, ele fugiu de Deus, fugiu do chamado divino, do comando que ele lhe tinha dado para que fosse pregar àquela cidade pagã. Foi engolido pelo peixe, o peixe o vomitou nas praias de Nínive, e o texto da primeira leitura diz que Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Ele percorreu apenas o caminho de um único dia. Ou seja, ele andou apenas em 1/3 do tamanho da cidade, trazendo uma mensagem nada popular. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Para a sua própria surpresa, Nínive se converte. Eles acreditam em Deus, eles creem em Deus, começam a fazer jejum, se vestem de sacos, desde o rei até os escravos, todo mundo se converte ao Senhor. Então Deus suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer aos ninivitas. Como é que uma cidade inteira se converte diante de uma única frase? Isso só é possível se o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder, em força. Ou seja, Jonas prega e Deus arrasta. Jonas diz apenas uma palavra e Deus faz o resto. Este é o poder de Deus. E por isso ele é maravilhoso, porque ele exerce sobre nós o fascínio do amor. É por isso que Jesus nos fez pedir diariamente no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Porque ele quer que nós tenhamos paixão pelo reino. Ou seja, ele quer que nós estejamos ardentemente queimando de amor, na esperança de que, através da nossa vida de oração, através da nossa vida sacramental, o seu poder nos fascine, nos arroube, nos seduza, nos domine, nos possua de tal modo que nós possamos dizer com São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Quando
eu medito as Escrituras, eu oro diariamente, eu busco mais a Deus, eu mergulho na presença do Senhor, quando eu entro na comunhão do Espírito Santo, e eu peço, e eu anseio, e eu tenho fome, e eu tenho sede, e eu deixo Deus aumentar a minha fome e a minha sede, na medida em que isso vai acontecendo, vai rebentando dentro de nós a torrente poderosa do seu reino. Ele vai exercendo sobre nós esse fascínio. Ele vai nos conquistando por inteiro, até que não haja mais em nós nada que esteja à margem do seu amor, da sua paixão, da sua graça, da vida dele. Isto é o reino de Deus. É quando nós buscamos a Deus até o momento em que desce sobre nós a efusão de toda a sua força sobrenatural. Nisso que Santa Teresa chamava de oração infusa, aquilo que é próprio da quinta morada. Ou seja, quando nós entramos verdadeiramente no conhecimento místico de Deus. Isso é o reino de Deus. Quando nós chegamos aí, não somos mais nós que rezamos, é Deus que reza em nós. Não somos nós que perdoamos, é Ele que perdoa em nós. Não somos nós que jejuamos, é Ele que jejua em nós. Nós apenas somos conduzidos por Ele. No teor daquilo que diz São Paulo, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos levados por Ele. Isso é o reino de Deus. É quando nós somos inteiramente guiados, conduzidos, inspirados, soprados pelo seu vento, tomados de um lado para outro, segundo a sua vontade. É quando os nossos sentimentos são os sentimentos dele, é quando os nossos pensamentos são os pensamentos dele, é quando a nossa vontade é a vontade dele, é quando o nosso ser é totalmente tido por ele. Isso é o reino de Deus. E é isso que nós ansiamos todos os dias, porque a nossa natureza decaída nos faz desejar tantas coisas injustas, nos faz querer tantas coisas más, nos faz andar tantas vezes em pecado, nos leva a lutar, a reprimir o nosso homem velho para que nós possamos viver uma vida minimamente regrada. Mas quando o Evangelho vai entrando em nós pela fé, quando o Espírito Santo vai nos conquistando por inteiro e a palavra vai cada vez mais fecundando o nosso coração, vai inebriando a nossa alma, vai nos renovando por inteiro, quando nós ficamos embebidos de Deus e da sua graça, então nós já não precisamos reprimir nada, nós simplesmente exprimimos a realidade que está no nosso coração. Nós liberamos o Espírito Santo através das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos. A nossa vida não deixa de ser nossa, mas sendo nossa, como nós somos de Cristo e Cristo é de Deus, ela passa a ser uma expressão de quem Ele é. Aí é chegado o reino de Deus. Nós precisamos disso. Nós necessitamos que essa fonte comece a jorrar em nós, que este rio comece a fluir em nós. Nós necessitamos que a força do Espírito Santo transborde em nós. Nós precisamos orar com intensidade, dizendo: venha a nós o vosso reino. Senhor, eu quero que o teu reino venha em mim. Eu não quero mais ter o domínio sobre a minha vontade, o meu intelecto, usando-os ao meu arbítrio. Eu quero estar em sintonia com a tua providência. Eu quero estar penetrado pela sabedoria da tua vontade. Eu quero conhecer-te
de tal modo que eu tenho intimidade com a tua sabedoria eterna. Eu quero ser possuído pela visão, quero ver o Senhor. Por isso diz Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E por isso ele diz que nós devemos buscar o reino como crianças. Você já viu uma criança quando quer uma coisa, como ela chora, como ela grita, como ela faz um escândalo, porque ela quer aquilo, ela quer aquilo. Nosso espírito precisa chegar aos pés de Deus, fazendo um escândalo todo dia. Venha a nós o vosso reino. Eu quero o teu reino em mim, eu preciso do teu reino em mim. Eu desisto de viver segundo a minha natureza velha. Senhor, eu quero que a tua vida não fique bloqueada em mim. Eu preciso que o Senhor expresse a sua graça através de mim. Basta de viver uma vida assim, na margem, entre o natural e o sobrenatural. Basta de ficar o tempo todo, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca. Eu quero ser possuído pelo poder do teu reino, para que eu seja santificado pelo Senhor. Eu quero conhecer a força da vida do Senhor. Eu preciso, eu necessito, eu anseio por isso. Eu quero que o Senhor manifeste de tal modo a sua vida em mim, que eu possa simplesmente ser tomado, possuído, empoderado pela sua força. Porque não é pela força e pela violência humanas, mas é pelo Espírito de Deus. Eu preciso que haja em nós este desejo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. O tempo já se completou. Você não tem que esperar mais nada. Você não precisa esperar mais um dia. Você não precisa esperar mais nem um minuto. O tempo já se completou. Já começou o Novo Testamento. As portas do céu já foram rasgadas. Deus já desceu para a terra. E Ele veio para cá para comunicar o seu reino a quem quiser, a quem crer nele. O reino de Deus não está mais longe. Ele não é inacessível. O reino de Deus está aqui, Ele está perto. É só entrar nele pela fé. É só entrar nele pela oração. É só mergulhar nele, de tal modo que o nosso ser fique empapado pelo poder dele. Você precisa tomar um choque de reino de Deus, para que assim a sua vida não seja mais movida segundo as suas forças naturais. Nós precisamos viver o sobrenatural em nós. Nós precisamos viver desta vida divina em nós. Este é o reino de Deus. É Deus mesmo em Cristo, comunicado a nós pelo seu Espírito, com a força da sua graça. Este é o Evangelho, a boa nova. É a vida de Deus em nós operando. É a graça divina em nós agindo. Este é o Evangelho, esta é a essência do Novo Testamento. Não é mais tempo de vivermos de letra morta e de nos arrastarmos pela vida espiritual e de ficarmos engatinhando. Há uma conexão que precisa ser feita. Há uma chave elétrica que precisa ser ligada. E ela tem que ser ligada agora. Porque o tempo já se completou. O reino de Deus está aqui. Mude o seu modo de pensar. Comece a crer no Evangelho. Na realidade de Deus agindo. Então, isso vai acontecer. Você vai subir. Você vai subir na vida de oração. Você vai subir mais. A cada dia mais.
porque não é pela tua força, é a força dele. Ele vai te purificar, ele vai tirar de você os apegos ao seu próprio eu, até as coisas mais sutis. Ele vai aumentar a sua capacidade de sofrer, você vai amar a penitência, você vai querer agarrar a cruz para tê-lo mais e mais e mais e mais, até deixar o seu eu completamente em último plano, para que ele cresça e você desapareça. Nós precisamos do reino de Deus, do verdadeiro reino de Deus, este que ele comissionou a igreja de pregar por todos os lados. O reino de Deus está aqui, a graça dele está à nossa disposição. Vamos procurar intensificar a nossa vida de oração, a nossa vida sacramental, viver de fé realmente, comer fé, beber fé, respirar fé, viver fé. Então seu reino nos irá possuir com toda a sua força. Há um leão que precisa rugir dentro do seu espírito. Jesus, que ele aumente em nós, dia após dia, a intensidade do seu poder, e que nós possamos gritar, clamar, chorar aos pés do Pai todo dia: venha a nós o vosso reino, venha a nós. É o que nós mais precisamos, venha a nós, porque ele se agrada dessa oração. Foi ele que a colocou em nossa boca, e o que ele quer é descer para o nosso coração e vir fazer festa conosco e celebrar conosco o reino dele, mostrando que ele é o nosso Deus e nós somos a igreja, a sua noiva.